Fala pessoal, beleza? Eu antecipei aí num vídeo meio sem vergonha nos últimos dias algumas novidades aqui que eu tava pensando pro canal. E a maior delas, sem dúvida alguma, vai ser esse novo formato que eu vou utilizar. Acho que um dos problemas, né, de tentar seguir uma linha mais pedagógica, como eu estava tentando seguir, mas no formato que eu estava utilizando, é que o conteúdo ficava meio perdido, né? Eu estava fazendo vídeos, às vezes que eu tentava amarrar esses vídeos, mas como o tema era meio diferente, ficava difícil para as pessoas acompanharem, aí eu tinha que ficar indicando vários vídeos ao longo do mesmo vídeo, para que as pessoas conseguissem seguir o raciocínio, enfim. Isso não estava ficando muito bom não, e aí eu decidi seguir esse modelo agora de mini cursos. Então 90% do conteúdo do canal, se não mais, vai ficar classificado, né, dentro desses mini cursos. Mini cursos, eu digo, vai ser bem formalzão mesmo. Aula zero, que vai ser essa de hoje, em que eu vou apresentar o conteúdo desse mini curso aqui, depois aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, enfim, até esgotar o conteúdo. Mas tem um problema em seguir essa linha aqui no YouTube, então vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês. Esse formato aqui, ele é muito ruim, né, para as métricas do YouTube, porque os nomes vão ficar sempre aula 0, aula 1, o YouTube não vai reconhecer isso. Tem também uma dificuldade, né, porque é normal que as pessoas levem um tempo maior para conseguir acompanhar todo o curso. Então, na medida que eu for chegando nas aulas finais, muito provavelmente o público vai ficar bem menor durante um tempo maior. Então, isso muito provavelmente vai jogar o canal aí num buraco negro dentro do YouTube. Por isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, não só aquele esquema, né, de compartilhar. Eu sei que muitas pessoas não podem nem ficar compartilhando porque não tem ninguém lá no feed do Facebook, ou conhece pessoas que têm interesse por esses temas. Mas enfim, se esse é o seu caso, você consegue ajudar também curtindo aí sempre o vídeo, se você achou legal, comenta aí também, fala, tá sem tempo, coloca som, legal, tal, muito bom, enfim, qualquer coisa assim. Achou mais ou menos, escreve aí, ó, tá mais ou menos, tem que melhorar. Não gostou, dá um dislike e me xinga aí, fala que eu tô parecendo um cogumelo com esse cabelo, me xinga aí. Odiou o vídeo, dislike, me xinga e chama os amigos para me xingar também, que aí assim pelo menos a gente consegue dar uma atenuada, né, nesse formato que vai ser bem ruim para o YouTube, mas eu acho que vai ser muito melhor para que o conteúdo do canal fique de fato contributivo para vocês. Bom, então feito esse parênteses inicial aqui, vamos de fato agora começar o mini curso. Eu vou começar, né, esse mini curso aqui eu dou o nome de Por que as crises econômicas acontecem. É um nome mais chamativo, né, mas dá diretamente qual que é o objetivo do curso. E ali eu coloquei ali embaixo, né, teoria das crises, taxa de lucro e acumulação de capital, que é uma forma um pouquinho mais rigorosa, né, de exprimir do que a gente vai tratar aqui. Bom, então como eu falei, né, essa aqui vai ser aula 0, vai ser só uma apresentação do curso e vai ter algumas questões nos detalhes, né? Isso aqui vai ser o curso piloto, né? Então tem uma série de detalhes ainda que eu quero resolver antes de começar, mas que a gente vai ajustando ao longo, né, do mini curso. Opa! Bom, qual que é a proposta então desse curso? Primeiro, o objetivo mais geral, né, vai ser identificar tanto os movimentos que são responsáveis pelas crises econômicas. Então, eu já digo de antemão, né, que não é um movimento que é o responsável pelas crises econômicas, é uma série de movimentos ali que acontecem ao mesmo tempo, que vão gerar as crises econômicas. Mas o objetivo do minicurso não vai ser simplesmente exprimir esses vários movimentos, né, ou essas várias causas, mas sim definir e identificar, né, o encadeamento entre esses movimentos. Então tem a questão de problemas de consumo, problemas na produção, como essas coisas se encadeiam. E a queda da tendência da taxa de lucro. E a questão da destruição de capital. Então, obviamente que todas essas coisas ali, elas estão juntas, mas dizer simplesmente, tem isso, e elas estão tudo juntos, não explica o problema, né? Então, a proposta aqui vai ser amarrar essas coisas. Falar, isso aqui é um movimento mais decisivo, porque ele vai influenciar esse outro movimento de tal e tal forma. Então, para a gente fazer isso, vão ter alguns objetivos específicos ao longo, né, do mini curso, inclusive para ir norteando as aulas. Eu vou começar identificando as determinações fundamentais da ordem capitalista. Então, basicamente
numa linguagem aqui mais simples, é aquilo que o caminho que o Marx fez lá nos 3 livros do Capital. Então, identificar valor, taxa de lucro, taxa de mais valor, massa de mais valor, massa de lucro, o circuito do capital, departamento 1, departamento 2, capital comercial, capital financeiro, enfim, são todas essas determinações fundamentais da ordem capitalista. Eu vou precisar disso para a gente avançar para o conteúdo mais... o conteúdo central, né, do curso, né, que é essa questão das crises econômicas. E depois disso, então, vai ter um segundo movimento para definir o que são as crises econômicas, né, qual a funcionalidade delas dentro do ciclo econômico capitalista. A identificar, uma vez que a gente entendeu o que são as crises, identificar aqueles que são os movimentos, as causas das crises econômicas, e por fim, né, fazer aquilo lá que eu já adiantei, né, que é reconstituir a relação existente entre esses vários movimentos, né, esses movimentos perturbadores ali da ordem econômica. Aqui eu propus um cronograma, isso aqui é uma proposta, inclusive porque vocês vão ver que tem algumas questões que estão abertas ali que eu já vou, inclusive, mostrar para vocês, pedir ajuda de vocês para me ajudar a definir os últimos detalhes, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, então, de mais ou menos como vai funcionar. Bom, essa aqui é a aula 0, né? É só a apresentação do curso. O curso vai começar mesmo com essas determinações fundamentais. Eu separei aqui de antemão, né, 2 aulas, mas eu não tenho a menor ideia se 2 aulas vão ser o suficiente, justamente porque tem algumas questões que estão abertas. Aí eu também fiz ali uma proposta meio rápida ali de uma divisão ali do conteúdo. Primeiro essas questões de valor, preço, massa de mais valor, massa de lucro, taxa de lucro. Na segunda aula eu ficaria ali com mais questões ali que viriam ali no livro 2 do Capital, mas de novo, isso aqui ainda tá em aberto, né? Eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês quanto a isso. Depois a gente iria para o estudo, né, da acumulação de capital e os ciclos econômicos. Então tem o ciclo de expansão, estagnação, aí vem a crise, aí vem a recuperação, e aí inclusive aqui nessa aula 3, na aula 4 também, que eu marquei aqui como continuação, a gente já começa a delimitar, né, qual a funcionalidade das crises, por que as crises existem. Depois ali eu separei aqui 2 aulas para discutir teorias das crises, né? Então são vários autores, né, que vão olhar para determinantes diferentes, para movimentos diferentes. Então é aquilo que eu estou chamando, né, de movimentos perturbadores, né, da ordem econômica. Vocês vão ver que a maioria desses autores, né, eles vão falar coisas extremamente pertinentes. Então tem a história lá da crítica do valor, tem a taxa decrescente de utilização, problemas de superprodução, problemas de subconsumo, o profit squeeze, né, como é mais conhecido, mas aqui eu trouxe para esmagamento dos lucros, financiarização. Então tem esses vários movimentos, né, que são de fato, né, problemas, movimentos perturbadores da ordem econômica, mas que meramente citá-los ou jogar a luz só sobre um deles, a gente acaba perdendo o movimento total, o todo, né, do movimento da economia capitalista. E aí, por fim, né, eu vou tentar encadeá-los por meio da lei da queda da tendência da taxa de lucro. Eu vou propor, eu vou tentar demonstrar isso com mais detalhes, né, que a questão da taxa de lucro, ela é um movimento central, né, para encadear todos esses movimentos, mas isso não quer dizer que ela exclusivamente, né, somente olhando para a taxa de lucro, né, para esse movimento, né, essa tendência de queda, a gente consegue explicar a questão das crises, né? Então vou mostrar que eu já acompanho com discussões ali, principalmente na marxonomia, não só também, enfim, outros economistas aí. Eu sei que às vezes essa questão da tendência da taxa de lucro ela acaba ganhando uma faceta meio caricata, assim, porque é tudo queda tendencial, é tudo taxa de lucro, taxa de lucro. Eu vou tentar avançar e mostrar a relação dela com outras questões, por exemplo, a questão da destruição de capital, que eu sempre falo aqui, que eu acho que é um movimento também absolutamente importante, né?
Bom, mas enfim, até me alonguei aqui demais para dar fazer esse cronograma aqui. Aí a aula 8 aqui, que seria, né, nesse esboço aqui, eu faria uma diferenciação entre aquilo que seriam crises cíclicas, crises periódicas, das crises sistêmicas ou crise estrutural. Eu vou discutir todas essas nomenclaturas aí para dizer aquilo que eu acho que de fato elas exprimem, né, e o que talvez elas confundem. Eu já adianto, né, que para mim há de fato, né, dois tipos de crises dentro da ordem capitalista, e ali a aula 9, né, seria um fechamento. De novo, não faço a menor ideia se vai ser a aula 9 de fato, se a gente vai conseguir seguir à risca esse cronograma. Isso aqui é só um esboço, e aí eu tenho algumas ideias de fechamento, né, até para apresentar outros minicursos, mas enfim, nem vou adiantar muito, que vai dependendo de como que vai evoluir o minicurso. Aqui algumas regras, né, que eu já consegui definir a partir do feedback que vocês me deram no último vídeo. Inclusive agradecer muito lá o pessoal que comentou. Pô, se a gente conseguir manter aqui esse esquema de feedback lá daquele vídeo lá das novidades do canal, isso aqui vai fluir muito bem, porque vocês deram, mesmo pessoas, né, manifestando opiniões antagônicas, né, mas ajuda demais, inclusive para mim ver, não, isso aqui não é pacífico, tem pessoas que pensam de formas diferentes e tal. A partir dali, eu tentei chegar num denominador comum, né, por exemplo, vão ser aulas de 25 a 35 minutos, então, se eu atingir esse teste de 35 minutos, eu vou parar o conteúdo ali, mesmo que eu não tenha fechado o conteúdo que eu tinha separado para aquela aula, mas eu vou tentar já, para ficar dentro desse tempo, me organizar ali para os vídeos terem essa duração de 25 a 35 minutos, justamente para tentar dar o máximo de fluidez possível, né? Que eu já falei lá no início do vídeo, né? Que um problema, e todas as vezes que eu tentei fazer algo parecido com isso, eu já vi que é esse problema natural, né, de que as pessoas não conseguem, cada pessoa tem um ritmo, né, para acompanhar esses vídeos, né, e aí quando a gente vai chegando mais ao final, né, tem ali, sei lá, se começa 200 pessoas, no final a gente está com 50, né. Então, se eu conseguir, acho que já delimitar ali um teto, né, de tempo das aulas, talvez as pessoas consigam, né, se programar melhor para assistir, e a gente consegue mitigar um pouco desse problema. Outra regra aqui, como impus, eu não vou fazer referência nenhuma aos vídeos fora do minicurso, então eu vou parar com esse negócio, ó, card aqui em cima, tal, não vai ter mais isso. O conteúdo vai ficar fechado dentro do minicurso, então obviamente, né, que na aula 3 eu pressuponho que as pessoas assistiram a aula 2 e a aula 1, mas eu não vou fazer referência a nenhum conteúdo fora do minicurso. No máximo, assim, adiantando, ó, se alguém quiser ver alguma coisa, eu vou falar aqui ainda, mas tem um vídeo tal, mas vai ser muito reduzido isso. Outra ideia também é que as questões, né, obviamente, né, eu quero que vocês apontem o máximo de questões possíveis, dúvidas, às vezes até, pô, eu achei que isso aqui ficou meio estranho e tal. Eu quero receber o máximo desses conteúdos, desse feedback, e eu sei, por experiência também aqui do canal, que tem muita gente que prefere discutir essas questões no privado, me chama lá no chat do Facebook, no chat da página. Aqui, por que eu vou ser taxativo para que vocês comentem aqui sempre nos comentários, né, do vídeo. Então, na aula 1, questões sobre a aula 1, na aula 2, questões sobre a aula 2. Porque pessoas que vão começando a ver o curso depois podem surgir as mesmas dúvidas, e às vezes, se elas já foram sanadas ali mesmo nos comentários do vídeo, ela consegue percorrer ali e falar, opa, essa pessoa teve a mesma dúvida que eu. Não, aqui já tem uma resposta. Tá entendendo? Então gera essa interatividade maior, facilitando a vida das pessoas e até mesmo gerando um debate, né, entre vocês que estão acompanhando o mini curso. Obviamente que eu também vou pensar formas de, às vezes, na próxima aula, às vezes dúvidas que se repetiram ali, eu dou uma adiantada ali nos comentários, mas volto àquele tema na aula seguinte. Talvez também uma ideia que eu tive faça aulas extras só para tirar dúvidas. Isso vai depender muito do feedback, do retorno que vocês forem trazendo. A última coisa aqui, né, dessa aula 0 são esses detalhes aqui que eu quero definir. Então isso aqui são duas questões aí que eu peço encarecidamente que vocês me ajudem a pensar, respondam aí nos comentários, né? Primeiro, quantidade de aulas, né, e frequência das aulas, né? Eu falei ali que eu delimitei aquele tempo ali a partir, né, do que vocês já me adiantaram no outro vídeo.
Mas é a frequência dessas aulas, né? Eu pensei, numa frequência mais enxuta ali, então 2 aulas por semana, ou uma aula a cada 5 dias, ou ainda uma terceira opção, uma aula por semana. Então sempre as aulas vão sair na terça-feira, então vai ser uma aula por semana, sempre às terças-feiras. A cada 5 dias aí não vai ter um dia certo, né? Por exemplo, eu postei essa aula aqui na terça, a próxima aula vai sair no sábado, no domingo, tá entendendo? E aí vai ser sempre com esse intervalo de 5 dias, ou às vezes a gente define aí 2 datas na semana. Eu queria ouvir a opinião de vocês quanto a isso. E a outra questão ali é se vocês, principalmente, né, o objetivo do curso vai ser discutir essa questão das crises econômicas, né, as suas causas. Mas como eu mostrei ali no cronograma, a gente vai ter que passar por aquelas categorias do capital lá. Então, valor, mais valor. Como eu sei que tem muita gente com dúvidas quanto a isso, né, que adora ver, que gosta muito de ver videoaulas no YouTube sobre isso e tal, eu tô abrindo para vocês se manifestarem isso. Vocês querem que essas aulas sejam mais enxutas, assim, que eu passe só por aqueles conceitos que eu vou de fato trabalhar com eles ao longo do mini curso, ou que eu alongue um pouquinho mais disso. De novo, não vai ser um mini curso, né, sobre o capital, sobre essas categorias, mas se vocês preferirem, eu posso alongar um pouquinho mais essa discussão para, enfim, esmiuçar um pouco melhor os conceitos, trazer algumas coisas que eu poderia utilizar, fugir delas ao longo do mini curso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam a respeito. Então, vocês querem mais aulas lá sobre valor, mais valor, composição orgânica, composição técnica, capital financeiro, capital comercial, circuito do capital, enfim, dinheiro, mercadoria, delinha, essas categorias lá do capital. Por fim, aqui eu vou passar um pouco com calma aqui pela bibliografia utilizada, porque de fato eu não vou conseguir deixar isso aqui na descrição do vídeo, né, que eu vou acabar deixando aqueles slides aqui na descrição do vídeo, quase como se fosse uma ementa, tá? Então não vai ter espaço, né, para eu colocar toda a bibliografia, que tem um limite ali de caracteres na descrição do vídeo aqui no YouTube. Mas para quem quiser já dar uma olhada aqui na bibliografia que é utilizada pelo curso, eu estou passando aqui devagar pelos slides, que aí vocês conseguem pausar o vídeo e dar uma olhada ali nos textos que eu estou propondo. Então, inclusive, né, às vezes fica aparecendo a bibliografia é bem vasta, tal. Isso aqui, né, é a pesquisa. Eu até adiantei lá no vídeo lá com as novidades do canal, que isso aqui faz parte da minha pesquisa, da dissertação, né? Então tem até outros 2 mini cursos que eu estou propondo que vão ser também em cima da minha pesquisa, da dissertação. Então é um conteúdo que eu já tenho ele bem formalizado, tá? Então eu consigo até fluir num ritmo de postar as aulas num ritmo bom. Então eu estou justamente passando para vocês aí essa responsabilidade, que para vocês definirem aí a periodicidade que fica mais interessante para vocês, né? E aqui, bom, só adiantando aqui, às vezes as pessoas querem saber, tá, mas você está mostrando aqui várias bibliografias, qual que você acha que seria mais interessante para eu ler para acompanhar o curso? Olha, de todos esses autores aqui, eu vou passar só esse aqui é o último slide aqui com a bibliografia. Se vocês olharem em quantidade de textos, acho que o autor que mais aparece aqui é o Michael Roberts, mas também porque ele tem aquele formato de blog. Então tem muitos textos aqui que eu estou deixando, que na verdade são posts de blog, né, que são mais curtos. Um autor que eu tenho maior concordância, que é aquele que eu acho que, em questão de rigor, em questão de sistematicidade, é o Andrew Kleinman, né? Então eu gosto muito desse livro aqui, The Failure of Capitalist Production. Infelizmente só tem em inglês, mas eu sempre indico esse primeiro texto dele aqui, A Grande Recessão e a Teoria das Crises, que é um texto que tem traduzido. Um outro autor que deixa eu ver se eu não esqueci, o Joseph Shunara.
ele tem esse texto em português, é um autor também que eu gosto muito, que eu acho que ele amarra legal essa questão da queda tendencial da taxa de lucro com a destruição de capital, que é algo que eu acho que não fica tão legal no Roberts. Mas, de novo, eu vou discutir isso aqui em detalhes ao longo do mini curso. Isso aqui é só adiantando aí para quem tem curiosidade, para quem já quer pegar alguma coisa. E a última advertência que eu quero fazer, então vocês estão vendo aqui que é uma bibliografia bem ampla, e nesse formato de mini curso, obviamente que a gente não vai conseguir, por mais que eu vou conseguir trazer um conteúdo muito mais denso do que o conteúdo que eu tenho trazido normalmente aqui no canal, comparando então com a forma com que o conteúdo é tratado em outros canais no YouTube, vai ser muito mais denso, né? Talvez para algumas pessoas até um pouco chato, tal. Mas aí vejam que ainda assim eu vou ter que dar uma controlada aqui, porque para trazer em detalhes todos esses autores aqui, enfim, não seria um mini curso, seria um curso de 1 ano ali com aulas de horas e horas, né? Então também vou pedir, né, que vocês deem um desconto, não é nem um desconto, né? Vocês já venham assistir o mini curso sabendo, né, que ele vai ter esses claros limites. Bom, então lembrando aqui, comentem, exprimem aqui o que vocês estão pensando quanto a essas duas questões aqui nos comentários. E a partir delas eu vou delimitar, né, o conteúdo já da aula 1. Talvez por isso, dependendo de como que for o retorno de vocês, se for começar a gerar polêmica ou não, talvez eu enrole um pouquinho mais para lançar essa aula 1. Mas se tudo se fluir da forma mais rápida, ali entre sexta e sábado eu vou lançar a aula 1. Mas de novo, eu tenho esse conteúdo já bem avançado, mas dependendo aí, se as pessoas quiserem esses vídeos com mais detalhes, com menos detalhes, eu vou ter que dar uma adaptada ali no que eu tô pensando. Então talvez isso leve alguns dias extras. Mas é isso, gente. Lembrem aí de curtir se gostaram, de dar dislike se não gostaram, se odiaram, chama os amigos também para dar dislike, para me xingar aí, para dar uma bombada no vídeo. Abraço e até a próxima. Fala pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui para o mini curso. Quem está chegando aqui agora, deixa eu explicar muito rapidamente o que está acontecendo. Eu vou começar aqui no canal a organizar o conteúdo por meio de mini cursos, né? Então esse aqui é a aula 1, é a primeira aula com conteúdo de fato do mini curso, mas antes eu já fiz uma aula 0 em que eu apresentei o conteúdo, né? Então pelos temas que a gente vai passar, quais são os objetivos do mini curso. Então, assim, né, se você foi chamado aqui pelo tema, tal, segue aqui no vídeo e depois você dá um pulo lá para saber para onde que a gente vai. E, inclusive, eu reforço também para o pessoal manter aquela pegada daquele último vídeo, daquela história que eu contei lá no início da aula 0, né? De manter aquele engajamento. Se achou o vídeo interessante, além de curtir, manda um comentário aí, pode ser lacônico, mas boa, enfim, não gostou, reclama aí. É muito importante esse engajamento, porque, como eu falei, ao longo do mini curso, a tendência é que o engajamento vai caindo, né? Porque as pessoas vão tendo que ver as aulas anteriores. E aí, para o canal não perder muito espaço e não cair num buraco negro no YouTube, esse engajamento aí é o que vai manter o canal quando a gente estiver afunilando no curso. Bom, sem mais delongas, vamos aqui então para a aula 1 do nosso mini curso, que eu passei rápido aqui, mini curso, porque as crises econômicas acontecem. Cuidados iniciais. Bom, eu também antecipei na aula 0, que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é passar pelo aquilo que eu falei, né, chamei, né, as determinações fundamentais do modo de produção capitalista. E isso nada mais é do que aquelas categorias que o Marx apresenta nos 3 livros do Capital, tem também lá Teorias da Mais-Valia. Mas alguns cuidados, né, a gente, pelo menos, principalmente, né, quando eu vou fazer e seguir, né, esse roteiro que eu vou seguir aqui, alguns cuidados extras até que tem que ser tomados. Primeira coisa, né, eu vou apresentar aqui como eu entendo algumas palavrinhas-chave e tal, para evitar mal entendidos. Mal entendidos? Enfim, vocês entenderam, né? Já comecei me perdendo aqui. Vamos lá. Determinações. Eu falei, então a aula até o nome dela aqui, né? Determinações fundamentais. Então, o que são determinações? Determinações são propriedades das coisas. Então, a propriedade
a bola de futebol, né, tem uma série de propriedades que a diferencia de uma bola de vôlei, de uma bola de tênis, ou de uma série de qualquer outros objetos, de uma mesa, de uma cadeira. Então são propriedades, né, são atributos da própria bola, né, que a diferencia de outras coisas. Então são características, atributos da própria bola. Isso eu estou chamando de determinações. Conceitos são expressões ideais, né? Então são elaborações, são teorias, né? Algumas refletem, né? Algumas contam a história. Então, se eu fizer uma teoria sobre a bola de futebol, eu posso fazer uma boa teoria, então a minha teoria vai corresponder àquilo que a bola de futebol realmente é, ou pode não refletir. Então, os conceitos, eles podem se distanciar ou podem se aproximar da realidade. Por que eu estou falando isso? Porque cada autor, né, quando o autor vai apresentar a teoria dele, ele tem que provar, ele vai ter que dar uma série de provas, né, de que a teoria, né, de que aqueles conceitos que ele tá apresentando correspondem com a realidade, né, com as determinações da própria realidade. Tá. Se eu fosse fazer, então, uma demonstração aqui rigorosa, o objetivo aqui do minicurso fosse fazer uma análise do Capital, mostrar como que o Marx, de fato, compreendeu a realidade e, portanto, aqueles conceitos que ele traz não são meros conceitos, são as categorias da própria realidade, eu teria que fazer, assim, um curso muito longo, ficar aqui detido somente sobre isso. Como o objetivo não é esse, eu vou partir, né? Vou tratar como um pressuposto de que os conceitos que o Marx traz no Capital correspondem às determinações da realidade. Então isso aqui ao longo desse mini curso vai ser só um pressuposto. Isso aqui é muito importante porque, eventualmente, né, eu sei que tem pessoas que acompanham aqui o canal que não se dizem marxistas, é um pessoal ali mais keynesiano, tem até uns liberais e tal. Então, se eu não faço esse primeiro parênteses aqui, né, o pessoal vai falar, então você está partindo, eu tenho que aceitar que o Marx está certo. Não, para a gente vai começar, isso aqui vai ser um pressuposto, mas ao longo do minicurso eu vou dar algumas provas de que aquilo que eu estou apresentando aqui como meros conceitos e tal, de fato correspondem com a realidade. Mas isso aqui vai vir ao longo do minicurso, não vai ser um foco, não é o foco dessa aula inicial. Melhorando até o que vai acontecer aqui logo na sequência, né? Eu vou apresentar aqueles conceitos, né? Portanto, só enfatizando aqui, né? Então eu estou tratando conceitos e determinações como sinônimos. Eu acabei de enfatizar que elas não são sinônimos, mas como eu não vou me preocupar em estabelecer as relações, né? Mostrar como que os conceitos correspondem de fato com as determinações, ou como não correspondem, como não vai ser esse o exercício, eu vou tratá-los como sinônimos. E aí eu vou apresentar esses conceitos de uma forma bem instrumental. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou privilegiar aqueles conceitos, né, ou as categorias que serão utilizadas nas aulas posteriores. Eu até na aula 0 lá, eu tinha colocado lá, passei para vocês a bola, né, de me ajudar a decidir se eu ia fazer uma análise mais detida, né, parar ali mais em categoria, né, lá do Capital. Eu acabei, os comentários foram divididos quanto a isso, e eu acabei optando, né, por fazer passar de forma mais de uma forma mais instrumental, né, de focar mais nesses conceitos que vão ser importantes para as aulas posteriores. E aí, eventualmente, se tiver interesse, depois eu volto e faço um mini curso somente sobre o Capital, aí inclusive tentando provar por que os conceitos trazidos pelo Marx correspondem de fato às determinações da realidade. Então isso aí talvez fique aí para um mini curso futuro. Tá, vamos então agora de fato pro conteúdo. Esse primeiro slide aqui, eu já dou aqui a dica, né? Sociedade orientada para troca, né? O modo de produção capitalista, né? A forma social capitalista é uma forma social orientada para troca. E ali eu já coloco logo de cara aquela formulinha, né? Muita gente que sabe bem do que ela está tratando, tem outras pessoas ali que, enfim, falam, né, mas não absorveram muito bem esse conteúdo aqui, porque na verdade ela é uma formulinha DMD', dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha, né, que significa dinheiro, uma quantidade de dinheiro maior do que aquela quantidade de dinheiro inicial, né, então uma outra forma de exprimir ela seria um D
M, D mais um Dzinho, é uma outra forma também de exprimir essa mesma relação, né? É um negócio assim que o pessoal reproduz, e ela é uma forma bem sintética, mas o conteúdo dela é bem abrangente, né? Primeira coisa que eu vou voltar nela algumas vezes, né, ao longo dessas aulas sobre determinações fundamentais, mas eu estou começando com ela primeiro para chamar atenção, né, daquilo que é a finalidade do modo de produção capitalista e aquilo que é meio no modo de produção capitalista. A finalidade do modo de produção capitalista, então a lógica do modo de produção capitalista é a lógica da acumulação de capital. Então, veja que toda essa formulinha aqui, ela parte de um dinheiro para chegar num dinheiro maior, né, o D', um D mais um Dzinho. Então, significa que é uma quantia de dinheiro maior do que aquela que iniciou o processo. E o meio, né? Como que esse D vira D'? Por meio da produção de mercadorias. Então, a produção de mercadorias ela é um meio para que esse movimento aconteça. Veja um exemplo prático. Um capitalista, um pequeno capitalista, tá lá, né, herdou um dinheiro ali, fala, beleza, então eu tenho que fazer esse dinheiro continuar existindo, né? Tem que expandir esse dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Sei lá, vou abrir uma padaria. No caso, né, se for um capitalista de fato, seria uma grande rede de padarias, tá? Veja que ele não está falando, não, beleza, eu tenho um dinheiro, não, mas eu tenho um compromisso com essa sociedade que é produzir pães, então eu vou abrir uma padaria. Não, o compromisso dele é em reproduzir aquele capital. A lógica é da reprodução do capital. E para isso ele encontrou, né, nas padarias, né, em fazer uma padaria, o meio para que aquele dinheiro se reproduza. Então, com isso aqui a gente primeiro mapeia aqui, então, qual que é a lógica, né, central do modo de produção capitalista. Tá, então se é uma sociedade orientada para troca, né, como que essa troca ela é possível, né? Duas condições têm que ser atendidas para que as trocas sejam possíveis. Primeiro, eu só vou conseguir vender pão se as outras pessoas precisarem de pão. Então, o bem que eu vou vender tem que ser útil para outras pessoas. É aquilo lá que o Marx começa falando, né, do valor de uso. As mercadorias, elas somente são mercadorias se elas têm valor de uso. Mas beleza, aquelas mercadorias são úteis para outras pessoas, mas como que eu sei por quanto de outras mercadorias eu vou trocar aqueles pães? Como que as trocas são possíveis, né? Como que eu sei se eu não estou sendo passado para trás? Ou como que eu sei que eu não estou passando outra pessoa para trás? Eu coloquei aqui que tem um negócio, né, que, enfim, chamado o valor, né? O valor é a base racional que orienta as trocas, né? É uma das palavras mais mal entendidas de todo o pensamento marxiano, né? Enfim, eu vou trazer só, como eu falei, né, vão ser só alguns elementos que vão ser aquilo que é absolutamente necessário para a gente continuar o minicurso. Mas seria absolutamente importante, inclusive, eu passar aqui detidamente sobre o valor e tal. Qual o lastro, então, desse valor? Né? O que é esse valor aqui que eu estou falando? Ou qual a substância do valor, que é o termo até que, inclusive, que o Marx utiliza no Capital, né? Qual que é, então, reforçando o que eu estou querendo dizer aqui, né? Qual que é o lastro, então, dessa base racional que vai permitir as trocas, que vai regular as trocas, que vai criar o regramento que garante que aquelas trocas sejam feitas, né, de uma forma racional, né, obviamente que em determinados casos um agente vai estar passando o outro para trás, mas é justamente essa base racional, esse valor que cria as condições para que uma determinada parte dessa troca tenha vantagem ou desvantagem na troca. Porque, veja, se não tivesse base racional nenhuma, as trocas seriam basicamente na base da subjetividade. Então não tem nenhuma base objetiva para dizer, determinado agente saiu em vantagem e outro em desvantagem. Para a gente comparar, então, de várias mercadorias completamente diferentes, né, eu já falei aqui da bola de futebol, da bola de vôlei, cadeira, mesa, caneta, computador, televisão, enfim. O que tem de comum todas essas mercadorias? São muito poucas coisas em comuns. Eu já vi, eu já rodei aí o YouTube, eu já vi várias pessoas, né, ou nem só no YouTube, né, eu já vi texto também com isso, tentativas de refutar o Marx, porque dizem o seguinte, né, que o Marx
comparou todas as mercadorias e falou, não, a única coisa que há em comum essas mercadorias é o trabalho. Mas na verdade há outras coisas em comuns, todas elas tiveram um processo de ideação, não, todas elas têm um peso, enfim, há uma série de discussões, assim, há outros elementos, mas o objetivo não é simplesmente encontrar um elemento que é comum a todas as mercadorias. Como se trata aqui de uma relação econômica, né, tem que ser um elemento que é economicamente relevante. E esse elemento é o trabalho. Aí fala, por que o trabalho é economicamente relevante? Porque é o trabalho que reflete a dificuldade em se produzir determinada mercadoria. E, afinal de contas, é isso que deve regular a troca, né? Se é mais fácil produzir aquilo, aquela mercadoria tem que valer menos do que uma outra mercadoria que foi muito mais difícil de ser produzida, né? E o que é o elemento objetivo, né, que permite a gente comparar nessa dificuldade? É o trabalho. Que tipo de trabalho? É o trabalho em geral, é o trabalho universal, ou aquilo que o Marx vai falar, trabalho abstrato. Só para dar um exemplo, também o pessoal tem dificuldade de entender o que é trabalho abstrato. Um exemplo prático, né, de como que esse elemento aqui não é um negócio que o Marx tirou da cabeça dele, é na verdade um conceito, é na verdade uma categoria da própria realidade que a gente utiliza, a gente se vale dela no cotidiano. Agora a gente está numa pandemia, então esse exemplo que eu vou utilizar não está valendo, mas imagine aí, em 2019, você vai ligar no telefone fixo de uma residência qualquer, você vai ligar para uma pessoa 4 da tarde, numa segunda-feira, no telefone fixo. Qual a chance de você, de fato, conseguir falar com aquela pessoa se ela está ali numa idade economicamente ativa? É quase nulo. Por quê? Porque você sabe, inclusive você sabe disso que, esse horário que as pessoas trabalham. Aí vai falar, beleza, tá, então esse horário as pessoas trabalham. Que trabalho é esse? Para esse fim aqui, ele é absolutamente relevante. Ele é um trabalho, pode ser um trabalho de tecer, um trabalho enfim, numa fábrica, um trabalho no comércio. Simplesmente a ideia de trabalho é um conceito que a gente trabalha com ele cotidianamente. E justamente, né, essa história é porque não é simplesmente um conceito, né, é uma determinação da própria realidade. Mas vamos voltar então a essa história. Tá? Melhorei aqui e falei, o lastro do valor é trabalho abstrato. Mas como que a gente pode... De novo, né? E o lastro do valor, substância do valor, termo que o Marx inclusive utiliza é substância. Não. Então a substância do valor é o trabalho abstrato. Eu preferia aqui utilizar o termo lastro, né? Porque está até ali embaixo, né? Quando vou falar de dinheiro, a gente está acostumado em falar o lastro do dinheiro, né? Então, como que eu vou voltar nisso, né? Logo na sequência, eu preferi utilizar o termo lastro. Mas então, como que é medido essa substância do valor, esse lastro do valor, né? Pela quantidade de trabalho necessário em determinadas condições tecnológicas. Então veja que melhorou as condições tecnológicas, aquela medida ela se altera. Eu já vou voltar nisso também. E o que significa, né? Como que a gente mede essa quantidade de trabalho necessário? A quantidade é medida pelo tempo, pela duração do trabalho. Então, um trabalho mais simples precisa de 1 hora. Para fazer uma mercadoria mais elaborada, precisa de 8 horas. Essa a medida, né? Essa a base de comparação. E só que, então, adiantando, né, aquilo que eu comentei ali sobre o dinheiro, né? Como a função do dinheiro é expressar o valor das mercadorias, ela tem, portanto, o mesmo lastro do valor das mercadorias. Então, o valor de uso do dinheiro é expressar o valor, ou seja, o lastro do dinheiro é o mesmo lastro do valor, que é trabalho abstrato. Mas deixa eu voltar um pouquinho mais para essa relação aqui do trabalho necessário, né? Eu comentei, né? Trabalho abstrato é esse trabalho necessário em determinadas condições, em determinado contexto tecnológico, né? Eu coloquei aqui quantidade média de trabalho necessário para a produção do bem num determinado contexto tecnológico. Por que eu enfatizei também a palavra média, né? Tem aquela história, tem uma crítica, né, liberal a essa história, né? É o único parênteses que eu vou fazer. Eu prometi que eu não ia ficar abrindo parênteses aí para fazer comentários aí de críticas ou mesmo
enfim, tentar eu criticar a história lá do valor-utilidade. Mas vão ser dois parênteses rápidos. O primeiro é o pessoal que costuma criticar o Marx, fala, então tem aquela história de se eu vou produzir uma pizza em 20 minutos, sendo que a pizzaria do lado faz a mesma pizza em 1 minuto. Tem aquela história lá da pizza queimada, né? Uma pizza queimada vale mais que uma pizza produzida em condições normais, porque a pizza queimada precisou passar mais tempo no forno, então tem mais tempo de trabalho. Veja, isso aqui é um negócio absurdo, porque o lastro, né, a medida do valor não é a quantidade de tempo de trabalho individualizado, tem ali, mas a quantidade média de trabalho necessário para produzir um bem num determinado contexto tecnológico. Isso aqui, essa relação, eu vou voltar nela várias vezes ao longo do mini curso, né, porque ela é absolutamente importante para entender todo esse movimento das crises que a gente vai entrar na sequência. Mas o lastro, né, a medida é a quantidade média, necessária em determinado contexto tecnológico. Muda, aumentou o desenvolvimento tecnológico, diminui a quantidade de trabalho necessário. Se determinado empresa precisa de mais tempo para fazer isso, essa empresa está com problemas. Os consumidores não vão pagar mais por aquelas mercadorias que precisaram de mais tempo, né? E o Marx sabia disso. Isso aqui vai ficar claro, né? Como que isso, inclusive, faz parte, né, de toda aquela elaboração sobre a queda tendencial da taxa de lucro e outros movimentos que estão ali, outras tendências, né, que ele identifica ali. Então a máxima aqui, né, é que maior desenvolvimento técnico ou maior desenvolvimento tecnológico, maior a produtividade, menor o tempo de trabalho necessário, menor tende a ser o preço. Esse movimento aqui, eu vou voltar nele então várias vezes ao longo do mini curso, porque ele é absolutamente central. Maior desenvolvimento técnico, maior produtividade, menor tempo de trabalho necessário, menor tende a ser o preço. Desculpa. E aí, um outro parênteses aqui, né, que eu já vi também algumas pessoas pegando essa relação de falar o trabalho, como que de fato, né, o lastro das mercadorias é o trabalho e não o valor-utilidade, como diz os liberais. Por causa dessa relação aqui que eu coloquei aqui embaixo. A utilidade do bem tende a permanecer constante independentemente do contexto tecnológico, enquanto que o desenvolvimento técnico diminui a quantidade de trabalho necessário. Por isso a gente vê, né, um barateamento daqueles bens que se mantém constante. Por exemplo, a produção de gelo. Gelo era um bem, era um item relativamente caro no início do século XX. Hoje você produz na sua própria casa, é quase de graça. Mas na verdade, né, eu vou fazer até justiça aqui com a teoria liberal, né, a teoria do valor-utilidade, né, eles utilizam, né, o conceito de utilidade marginal decrescente. Então essa simples relação de aumento, né, da produtividade não inviabiliza com a história que eles trazem lá da utilidade marginal decrescente, né? Eles vão argumentar, né, que quanto mais você produz um bem, mais ele tende a valer menos, né? Utilidade marginal decrescente. Só que para isso, né, você tem que pressupor então um desenvolvimento tecnológico. Gente, isso aqui foi só um parênteses, porque eu sei que tem muita gente que fica ligado, né, nessa história aí do valor-utilidade, mas isso aqui é absolutamente, essa comparação que eu fiz aqui com o valor-utilidade é absolutamente irrelevante para o nosso mini curso. Tá, vamos agora para aquilo lá. Eu fiz até um vídeo antigo já no canal com esse título aqui, mercadorias especiais, né? Quais são? Na verdade, elas são mercadorias que elas obedecem, né, as mesmas, têm o mesmo laço, né, o tempo de trabalho necessário, mas elas cumprem algumas funções que a gente poderia chamar de funções especiais, né, no modo de produção capitalista. A primeira delas é o dinheiro, que eu já até comentei um pouquinho sobre ele antes, né? Ele tem essa função de expressar o valor das mercadorias. E a partir disso, né, eu sei que tem muita gente, o pessoal principalmente da economia, vai falar, não, mas o dinheiro cumpre uma série de funções. É a partir dessa propriedade, dessa função dele de expressar o valor das mercadorias, que a gente deriva todas as outras funções, né, as várias funções do dinheiro, reserva de valor, meio de pagamento, unidade, enfim. E uma outra mercadoria especial é a força de trabalho.
Por que a força de trabalho, né, é uma mercadoria específica, né? É uma mercadoria especial? Porque ela tem a propriedade, a capacidade de produzir um valor superior ao seu próprio valor. O valor de uso da força de trabalho é produzir um valor superior ao seu próprio valor. Então veja que ela é a única mercadoria que faz isso no modo, dentro do modo de produção capitalista. E o valor da força de trabalho, né, como eu adiantei, né, como todas as outras mercadorias, né, ele corresponde ao tempo de trabalho necessário. Qual que é o tempo de trabalho necessário, né, para a reprodução da força de trabalho? Né? É o tempo de trabalho necessário para a produção daquela cesta de bens que vai manter aquele trabalhador em condições de continuar vendendo sua força de trabalho. Então veja, o valor dela também é a mesma, o valor dele tem o mesmo lastro, né, que todas as outras mercadorias. Ele só é mais difícil de enxergar essa relação. O valor da cadeira, o tempo de trabalho necessário para a produção daquela cadeira, é direto. O valor da força de trabalho, tempo de trabalho necessário para a produção dos bens que são necessários para que aquele trabalhador possa vender sua força de trabalho. Isso aqui também, ao longo do minicurso, não é assim, uma questão tão relevante, né? Mas eu achei uma informação importante. Então, a partir disso, agora a gente pode entrar na discussão sobre o mais-valor, né? O mais-valor também é outro termo, né, que tem aquela história, mais-valor é roubo, não é roubo. Mais-valor, a partir de tudo isso que eu falei, acho que já deve ficar claro para todo mundo, né, que mais-valor não é roubo. O mais-valor é simplesmente, né, o capitalista ele compra uma mercadoria, a força de trabalho, e aí ele goza dos benefícios do valor de uso daquela mercadoria, que é produzir um valor superior ao necessário, né, para sua reprodução. Ou seja, o mais-valor ele vem dessa diferença entre o valor total que é produzido e o valor da força de trabalho. Ele paga a força de trabalho o valor dela, e eu sei que há casos em que isso não acontece, tem também o conceito de superexploração da força de trabalho. Não vou abrir esse parênteses aqui, porque já está cheio de parênteses, mas tem esse parênteses aí. E aí, então, é isso. Essa relação entre o valor total que é produzido, parte desse valor vai para pagar o valor da força de trabalho, essa diferença é o mais-valor. Já vou trazer isso em números na sequência. E ali também tem algumas formas clássicas que eu não vou tratá-las com muitos detalhes, né? Mas de aumentar a fatia de mais-valor. Primeiro, aumentando a duração da jornada de trabalho, que ficou consagrado, né, como mais-valor absoluto, e a outra forma, reduzindo o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho, né? Então, com isso, você diminui os salários, né? A necessidade, você diminui o salário justamente porque com aquele salário menor, a classe trabalhadora não perde capacidade de consumo e com isso você gera um mais-valor relativo. Esse do mais-valor relativo, na verdade, há outras possibilidades ali mais ou menos próximas, mas que eu não vou entrar nelas. De novo, isso aqui é só um saborzinho, né, dessas categorias, gente. Eu estou reduzindo 3.000 páginas, até mais, né, da discussão do capital aqui, vão ser provavelmente 3 vídeos de meia hora. Então é um negócio muito, muito esquemático, né, muito instrumentalizado. Então, um exemplo prático aqui daquilo que eu estou entendendo como mais-valor absoluto. Na primeira coluna aqui tem uma situação 1 e situação 2. Né? Então, a situação inicial, imagina, uma situação inicial e uma situação final. Na situação inicial, a jornada de trabalho é de 8 horas. Os trabalhadores, né, precisam de 4 horas, né, para produzir aquela quantidade de valor que corresponde aos seus salários. E, portanto, né, como a jornada total é de 8 horas, 4 horas o tempo de trabalho necessário, sobra 4 horas de trabalho excedente. Então, todas essas mercadorias produzidas nesse trabalho excedente, elas estão encarnando mais valor. Na situação 2, há um aumento da jornada de trabalho. Como nesse caso, né, não há nenhum aumento salarial, os trabalhadores continuam precisando de 4 horas para produzir o valor, né, que corresponde aos seus salários, sobram 6 horas de trabalho excedente, né, então aumentou a quantidade de mais valor. O segundo exemplo, né, do mais-valor relativo, veja que aqui a jornada total, né, ela permanece constante, 8 horas. Então não há um aumento na jornada de trabalho. Mas o que acontece para aquela quantidade de trabalho excedente continuar crescendo? Há uma diminuição do tempo de trabalho necessário. Então o desenvolvimento tecnológico precisa-se de menos tempo para produzir
as mercadorias que equivalem, né, ao valor da força de trabalho. Veja que eu estou explicando de uma outra forma, né, que eu falei que havia outras formas de demonstrar isso. Então, no desenvolvimento tecnológico, pode-se produzir aquelas mercadorias que correspondem, né, ao valor da força de trabalho em menos tempo, aqui nesse caso em apenas 2 horas, e aí sobra, então, 6 horas de trabalho excedente. Tenho ainda um tempinho, acho que eu vou conseguir chegar exatamente no ponto que eu tinha imaginado. A composição orgânica do capital. Isso aqui eu vou dar um salto, mas eu já vou mostrar como que tem tudo a ver com essa história do mais-valor na sequência. Há uma divisão ali, né, que eu já falei, que só a força de trabalho cria essa mercadoria especial, né, que tem essa propriedade, né, de gerar um valor, uma quantidade de valor superior. Por isso Marx chama ela de capital variável, porque varia, né, ele consegue criar uma quantidade de valor diferente da sua própria do seu próprio valor. Então há uma categoria ali, a capital variável, né, que corresponde à força de trabalho. Uma segunda categoria, que é absolutamente necessária, né, os trabalhadores eles não produzem esse mais-valor do nada, né, com o vento. Eles precisam ali empregar meios de produção, matérias-primas, energia elétrica, mas todas essas outras mercadorias ali que são empregadas no processo produtivo, o valor delas se mantém constante na mercadoria final. Então, foi necessário ali R$100 em matérias-primas. Esses R$100 vão ser mantidos, né, no produto final daquele trabalho. Teve o desgaste ali das máquinas, né, o que na contabilidade fica consagrado como depreciação. Aquele valor é transferido também para as mercadorias finais. O salário dos trabalhadores também é transferido para as mercadorias finais. Só que as mercadorias finais, né, elas são aquele de linha, tem um valor a mais, que é aquele tempo de trabalho, o tempo de trabalho excedente. Então, para a gente discutir por que esse conceito de composição orgânica é importante para a gente? Porque ele mostra essa relação, né, entre capital constante e capital variável. Capital constante, portanto, é aquela fatia, né, do investimento do capitalista que só é transferida, né, para as mercadorias produzidas. Portanto, o capital constante se mantém constante, e o capital variável é aquela parte importante que vai criar um valor superior. Mas, como isso aqui eu só estou mostrando uma relação, porque eu tenho certeza que quem não conhece ainda onde que essa discussão vai chegar, vai ficar assim, não, peraí, o capitalista, para ele é interessante aumentar a quantidade de tecnologia nas suas fábricas. Sim, eu vou mostrar ao longo do minicurso por que isso é importante. Mas conhecendo os fundamentos da ordem capitalista, isso aqui é um elemento gerador de problema. Vou mostrar isso na sequência. Mas então, a moral da história desse slide aqui, composição orgânica do capital, ela é resultado da divisão capital constante por capital variável. Então, quando eu vou falar isso várias vezes ao longo do mini curso, aumento da composição orgânica do capital significa o quê? Que tem mais meios de produção, mais tecnologia para menos trabalhadores. E agora vou fechar com essas últimas duas fórmulas aqui, e com isso a gente encerra esse primeiro vídeo. Taxa de lucro e taxa de mais-valor. Eu sei que tem muita gente que se confunde com isso. Eu nem coloquei aqui, mas massa de lucro é lucro em termos absolutos. Então, sei lá, R$100 de lucro. R$100 de lucro correspondem com a massa de mais-valor. Então, R$100 de lucro significa que há uma massa de mais-valor de R$100. Mas a taxa de lucro é diferente da taxa de mais-valor. A taxa de mais-valor, para os nossos fins, é a massa de mais-valor, então essa é a quantidade total de mais-valor, imagina R$100, foi gerado R$100 em mais-valor, sobre o valor, né, da força de trabalho, sobre o capital variável. Então, se o salário da força de trabalho é R$100, a massa de mais-valor de 100, para um capital variável, né, de 100, tem uma taxa de mais-valor de 100%. A taxa de lucro já é o instrumento, né, que os capitalistas utilizam, né, é o que de fato interessa para o capitalista. Então, o capitalista, a maioria dos capitalistas não sabe nem o que é taxa de mais-valor, não olha para isso. Vão olhar para isso de formas muito mediadas, né? Quem já teve aula de finanças, né, conhece, que sabe que isso aparece ali, é uma ferramenta gerencial, mas isso aqui enfim, não é importante para a gente agora.
E a outra fórmula aqui, então, taxa de lucro. A taxa de lucro é a massa de mais valor dividida pelo total que foi investido, né? O capitalista ele investe na compra de matéria-prima, meios de produção, energia elétrica e também na força de trabalho. O capitalista, para ele pouco interessa se aquele lucro está vindo do capital variável ou se está vindo do capital constante. Ele quer saber quanto que ele está ganhando em cima daquilo que ele investiu. Então imagina que a massa de mais valor é 100, continua R$100, capital variável R$100 e capital constante R$100. Tem 100 dividido por 200, dali 0, é uma taxa de lucro de 50%. Veja que a taxa de lucro ela sempre é menor do que a taxa de mais valor, porque tem o denominador é sempre maior, porque tem o capital constante. Para a gente encerrar, então, a taxa de lucro é essa determinante aparente, né? É esse instrumento, né, que o capitalista está vendo e é ele que ele tá, e é o que ele está buscando, né? O capitalista ele é movido pela taxa de lucro. A taxa de mais valor é aquilo que eu chamei de uma determinante essencial, porque você só tem lucro se você tem mais valor, né? E você tem lucros maiores quando essa taxa de mais valor ela é maior. Então veja que esse movimento, a taxa de mais valor, né, por mais que ela não apareça ali no dia a dia, ela é uma determinante central, extremamente importante ali para a dinâmica econômica capitalista. Mas o que aparece o que aparece não é uma mentira. É simplesmente aquilo, ele não conta toda a verdade, né? Então eu até grifei aqui o aparente, né? Eu tô lembrado de ter aparecido aparente em alguns outros momentos, eu já nem lembro se isso apareceu antes, mas toda vez que aparece a palavra aparente eu vou dar uma grifada, né? Porque eu sei que tem muita gente que fica meio alarmado. Não, aparente quer dizer que é uma mentira. Não, aparente é uma questão ali central para a tomada de decisão dos agentes. Então, para a discussão das crises aqui, eu vou falar, né, nessas questões aparentes o tempo todo, mas ela não conta para a gente toda a verdade. Tá, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu cheguei mais ou menos onde eu imaginei que eu ia chegar. Acho que tinha só mais um slide que eu ia passar, mas não tem grande atraso aqui. E aí, então, aquela mesma história, comentem aí, ficou legal, ficou muito corrido, dúvidas, podem mandar dúvidas, talvez eu faça vídeo tirando dúvidas, talvez eu não precise de um vídeo extra, mas eu comece o próximo vídeo tirando algumas dúvidas desse conteúdo que ficou aqui, pode ser até que eu faça slide de novo para tirar dúvidas, mas assim, eu escolhi, né, passar assim, mais rapidamente por isso, para a gente chegar logo, né? Não ficar um mini curso muito longo, né? Isso aí deixa de ser um mini curso e vira um curso, enfim. E aí talvez justamente aquilo que eu estou buscando com ele, que é deixar o conteúdo mais fechadinho, se eu começo a abrir muito para discutir categorias do capital, isso aí poderia se perder, né? Então é isso, gente. Esse feedback de vocês é importante. Não tem dúvidas, não tem grandes comentários para fazer. Só faz tenta manter seu engajamento aqui do vídeo em alto. Comenta aí um bom, melhor, enfim, que já ajuda a gente. Um abraço e até a próxima. Fala pessoal, beleza? Vamos então para a segunda aula aqui do nosso mini curso sobre as crises econômicas. Eu já adianto que eu achei que eu peguei pesado na primeira aula, falei que eu ia tentar não deixar o conteúdo assim tão denso, fazer aulas tão longas, né? O último vídeo deu 35 minutos cravados, que foi o tempo máximo que eu estipulei para esses vídeos, e além disso eu achei que, enfim, eu tratei de vários temas, né? Então eu achei que ficou bem puxado. Por causa disso eu vou fazer essa segunda aula aqui o mais light possível, são poucos slides até que eu separei para ela, e aí na terceira aula eu volto a puxar um pouquinho mais, mas acho que nenhuma delas eu vou fazer tão densa quanto aquela primeira aula. Os avisos, né, os avisos que já são protocolares aqui, né, nesses vídeos, como que a tendência, né, que com o avançar dos vídeos, né, o canal vai perdendo engajamento, então é muito importante que nesses primeiros vídeos aí vocês interajam o máximo possível. Eu inclusive agradecer, eu estou gravando esse vídeo na terça e embora ele só vá ao ar na sexta-feira, então eu ainda não tenho, provavelmente, né, vai ter alguns outros comentários ali depois que eu ainda não vi, mas a gente já bateu o recorde aí de comentários
nos vídeos aqui do canal, né? Pelo menos nos vídeos os vídeos que eu fiz, né? Então vamos tentar manter isso aí por máximo de tempo possível, que aí a gente vai chegar até o final e vai dar tudo certo. Então vamos lá, ó, segunda aula. Eu também brinquei lá que eu esqueci, né, de falar a diferença sobre valor e preço. Na verdade, sim, deixa eu até me corrigir ali, que eu meio que falei brincando. Eu na verdade omiti ali no início da primeira aula, né, quando eu falo na questão das trocas, que o valor é aquela base racional a partir do qual a gente sabe até se a gente está levando vantagem ou desvantagem, né, numa troca. Lembra que eu falei isso lá no início da aula 1? Ali eu queria ter mencionado o preço, né? Mas eu, na verdade, desde o início eu tinha deixado para falar sobre o valor e preço agora. Então a minha falha foi só ali não ter mencionado essa questão. Então vamos lá. O pessoal que já passou, né, por outros vídeos aí, leu o Capital, texto sobre o Capital, sabe que essa discussão, assim, ela é muito embolada, tem várias questões, né, várias categorias que eu nem vou passar por aqui. Tem uma questão de trabalho simples, trabalhos complexos, ou trabalho simples é a unidade do trabalho complexo. Todas essas questões, elas não vão ser importantes, né, ou centrais ali para a discussão do minicurso, né? Então eu vou deixar isso meio que escanteado. Eu vou, como é uma questão importante e surgiram dúvidas ali, eu decidi trazer alguns números, né, que eu acho que deixa a questão um pouco mais didática, mas, de novo, não é uma questão tão central assim para o que a gente vai discutir na sequência. Por isso eu vou manter a discussão num nível bem elementar. Aqui, deixa eu explicar para vocês essa tabela, que eu sei que tabela e números costuma dar uma assustada, né? Nessa primeira linha ali, eu separei, né? São três mercadorias e basicamente essas três mercadorias vão representar o conjunto da sociedade. Então vamos imaginar que a gente só produz três mercadorias. A gente só produz e só consome, portanto, três mercadorias. E ali na primeira linha tem o tempo de trabalho necessário para a produção de cada uma dessas mercadorias. Então precisa de 6 horas para produzir a mercadoria A, de 8 horas para produzir a mercadoria B e de 11 horas para produzir a mercadoria C. Nesse caso aqui, não tem então uma questão de trabalhos mais complexos e trabalhos simples, né? Todos os trabalhos são da mesma natureza, então o valor gerado por hora é o mesmo em todas essas fábricas, né? Então eu estou supondo ali que 1 hora de trabalho equivale a R$4. Então, se a gente multiplicar, né, esse R$4, né, pelo tempo de trabalho, né, necessário para cada uma das mercadorias, a gente tem que o valor da mercadoria A, 6 vezes 4, 24, então R$24. A mercadoria B, 8 vezes 4, R$32. E a mercadoria C, 11 vezes 4, R$44. Então, isso aqui é o valor encarnado em uma unidade de cada uma dessas mercadorias. Mercadoria A, R$24, mercadoria B, R$32 e mercadoria C, R$44. O valor total gerado, portanto, se a gente soma 24 com 32 com 44, é R$100. Então, o valor total gerado, né, nessa sociedade, nesse exemplo, é R$100. Veja que o que vai ser mais importante para a gente, porque eu vou continuar com esse exemplo, vai ser esses R$100. Aqui, então, a gente está basicamente nos bastidores, né? Analisando quanto de valor tem encarnado em cada uma das mercadorias. Isso aqui, na realidade, é impossível. Existe, uma questão, é uma determinante fundamental, ela está ali, só que a gente não tem condições de mensurar na realidade quanto de valor tem encarnado em cada mercadoria. Então, quando a gente vai precificar essas mercadorias, elas orbitam ali em torno do valor, podendo exceder muito mais, podendo ficar muito abaixo. Então aqui veja 3 situações, né? São as mesmas mercadorias, tem ali a mercadoria A, mercadoria B, mercadoria C. Aqui, como eu falei, né, que aqueles R$100, né, com o valor total gerado, que é o mais importante, ele está ali. E agora vamos pensar numa situação 1. Num determinado momento, o preço da mercadoria A está sendo vendida aí nos supermercados por R$20, a mercadoria B por R$30 e a mercadoria C por R$50.
Passou um tempo, vamos pensar, me trouxeram essa dúvida ali nos comentários do último vídeo, né? E o álcool em gel durante a pandemia? Então vamos logo ali para a situação 3, né? Imagina que essa mercadoria A é álcool em gel. No meio da pandemia aí aumenta absurdamente, né, a procura por álcool em gel, e olha como que o preço da mercadoria ele cresce absurdamente, né? Ele salta ali de R$ 20 na situação 1, vai para 35 na situação 3. Só que olha, imagina que a mercadoria B aí, que ela é gasolina, né? Então que caiu agora o preço da gasolina, o pessoal tem andando menos de carro, caiu a procura. Imagina que ali então o preço inicial dela ali era de 30 na situação 1 e agora caiu para 25 na situação 3. A mercadoria C também cai ali, é uma outra mercadoria ali que a gente não está consumindo muito durante a pandemia. E imagina aí um bem de luxo, enfim, e aí o preço cai ali de 50 para 40. E ainda tem eu coloquei ali, só como exemplo, numa situação 2, que o preço da mercadoria A ficou ali em 25, o preço da mercadoria B 25 e o preço da mercadoria C 50. O que eu estou querendo mostrar com tudo isso, né? Olha só que em nenhum momento essas mercadorias estão sendo vendidas, né? O preço dessas mercadorias está correspondendo com o valor delas, né? Que olha aqui, vamos voltar para o slide anterior e ver o valor da mercadoria A. A mercadoria A tem encarnado de valor R$ 24, a mercadoria B R$32 e a mercadoria C R$44. Veja que em nenhuma dessas três situações elas estão sendo vendidas pelos seus respectivos valores. Isso aqui, obviamente, né, eu inventei esses números, isso aqui é uma situação hipotética, mas a realidade é assim. A gente não sabe, né, qual que é o real valor de cada uma dessas mercadorias. Há uma série de métricas que eu não vou tratar aqui, mas que o Marx trata lá nos primeiros capítulos do livro 3 do Capital, que cria uma série de amarras, né, que no geral, né, impede que o preço das mercadorias excedam em muito ou fiquem muito abaixo do valor. Há uma série de amarras ali mesmo para mercadorias individuais. Mas veja que a amarra, né, o lastro, a barreira real do valor é a massa do total de valor gerado, que é R$100. Então veja que nos três casos, na situação 1, na situação 2, na situação 3, se a gente soma o preço da mercadoria A com o preço da mercadoria B com o preço da mercadoria C, ele dá R$100. Se desse acima de R$100, o que ia estar acontecendo ali? Uma inflação. Se desse abaixo de R$100, o que estaria acontecendo ali é uma deflação. Mas veja então que a medida objetiva que ela aparece de forma bastante clara no nosso dia a dia é essa barreira da massa total de valor gerado. A massa individualizada de valor encarnado em cada mercadoria, existe só uma série de instrumentos ali indiretos que exerce alguma influência ali no dia a dia, né, das empresas na hora de precificar, mas essa relação ela não é direta. Então veja que aqui a gente tem o preço das mercadorias e aqui nesse slide anterior a gente tinha o valor de cada uma das mercadorias. Obviamente que aqui seria o valor de troca, né, porque eu já estou estabelecendo o valor em relação ao dinheiro, né, já ele ganhando dessa forma de troca. Então acho que com isso eu consegui mais mostrar, né, que o valor e preço são coisas diferentes, né, e como essa questão ela é bem complexa, né, ela é bem embolada, mas que o ponto fundamental aqui, que vai ser fundamental para a gente ao longo desse mini curso, é pensar o agregado, né, essa massa total de valor que foi gerada. Isso aqui para a gente vai ser muito importante. Então com isso eu fecho o primeiro tópico aqui dessa aula, que eu acho até que é o tópico mais complicado. Agora vai ser bem mais tranquilo. Então vamos lá para o segundo tópico. Eu falei até agora, né, produção, tempo de trabalho necessário, quanto de valor foi produzido. Aí vocês podem perguntar, devem estar se perguntando, assim, quem não conhece, né, para onde que vai essa discussão vai, mas espera aí. Esse valor foi produzido, mas e se a gente não conseguir vender essas mercadorias, né?
O que acontece com esse valor? Então, isso aqui é uma forma, eu propus aqui duas fases, né, para a gente pensar isso. Na verdade, depois, na próxima aula, a gente vai ver que são 3 fases, né, de forma mais esquemática. Mas uma primeira fase, então, é essa fase da produção das mercadorias. É nessa fase em que o valor é transferido, né, de matérias-primas para mercadorias finais, né, e o mais valor é produzido, o mais valor é gerado. Mas esse mais valor, né, utilizando ali um termo da física, ou mesmo da filosofia, né, ele existe em potência. Ele está ali, né, ele foi criado, mas ele está ali latente, né, em potência. Ele só vai ser realizado, ele só vai ganhar vida, ele só vai se transformar em dinheiro, que é a finalidade. Lembra lá também no início da aula 1, né, o fim da lógica capitalista é a acumulação de capital. Então esse mais valor, ele só vai ganhar vida no momento da circulação das mercadorias, no momento que aquelas mercadorias são vendidas para o consumidor, seja o consumidor final, né? Já vou entrar nessa questão aí das diferenças de consumo. Mas então, quando essas mercadorias são vendidas e elas, portanto, aquele mais valor é convertido em dinheiro e volta lá para o capitalista. Veja que, curiosamente, isso aqui já agora, na primeira aula, eu poucas vezes, acho que em nenhum momento eu fiz referência às crises, né? Agora vocês vão reparar que a partir de agora, o tempo inteiro eu já vou começar a fazer referências às crises que, afinal de contas, elas são o objetivo do nosso minicurso, né? Quando a gente pensa, né, nas crises, elas quase sempre aparecem como um problema na fase da circulação. Então elas aparecem como, não há consumidores suficientes para a quantidade de mercadorias que foi produzida. Ou, houve aqui um problema na produção de mercadorias e o consumo, a demanda está muito maior do que aquela oferta de mercadorias. Quase sempre as crises vão aparecer como esses problemas na circulação. Isso não significa que elas de fato estouram, né? O problema de fato é ali é simplesmente uma questão ali na circulação, uma questão ali de oferta e demanda. Isso aqui vai ficar bem claro ao longo do minicurso de como que essa questão ela novamente outra questão assim bem complicada, bem cheia de nuances. Mas então o ponto aqui é mais valor, ele é produzido na produção de mercadorias. O mais valor é realizado na circulação de mercadorias. É quando ele de fato ganha vida, ele deixa de ser uma mera potência para se tornar realidade. E ali, né, o que eu adiantei, né, que existem 2 tipos de consumo. Na verdade, no livro 2 do Capital, Marx mostra mais um caso em que eu estou aqui simplificando, né? O Marx vai mostrar ali, além, né, desses tipos de consumo, tem também ali o consumo de bens de luxo, enfim. Para a gente aqui, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma divisão entre o consumo produtivo e o consumo final. O que é o consumo produtivo? O consumo produtivo é aquele consumo de matérias-primas e meios de produção para a produção de mercadorias. Então, está tendo um consumo de matérias-primas para produzir uma mercadoria. Então, é um consumo produtivo, porque é o consumo para a produção de uma mercadoria. E o consumo final, o que eu estou chamando de consumo final, é aquele consumo humano, né, de mercadorias, né, para a reprodução da vida humana. Então, aquelas mercadorias que foram produzidas, né, elas deixam de ter uma existência ali ainda na forma de mercadoria, ainda que seja uma mercadoria diferente, porque elas foram utilizadas simplesmente para a reprodução, né, da vida humana. Obviamente que a gente poderia entrar e falar, não, beleza, elas se transformaram, estão sendo consumidas para reprodução, né, da mercadoria força de trabalho, que, como eu falei, força de trabalho é uma mercadoria especial. Ainda assim, para os nossos fins aqui, é importante fazer essa divisão entre consumo produtivo e consumo final. Consumo final, portanto, sendo essas mercadorias, o consumo humano, né, a mercadoria deixa de existir. E ali, né, como eu destaquei ali embaixo, né, que eu falei que essa questão é mais embolada, né, o consumo produtivo. Então, estou falando daquele primeiro consumo para a produção de outras mercadorias. Ele pode ter como fim a produção de meios de produção, então, maquinário que vai ser utilizado, né. Esse maquinário, inclusive, pode ser utilizado para a produção de outros maquinários, como pode ser utilizado para a produção, né, de mercadorias para o consumo final.
Então, veja que ali tem aquilo que eu estou chamando de departamento 1, produção, né, de meios de produção, e o departamento 2, né, que é a produção de mercadorias para o consumo final. Se for lá no livro 2 do Capital, vocês vão ver que tem, inclusive, o Marx vai fazer uma diferenciação ali entre departamento 1A, meios de produção para que vão ser destinados para indústrias que produzem meios de produção. 1B, meios de produção que vão para fábricas que produzem bens de consumo. E ali no departamento 2 tem o 2A, que são bens, né, de consumo do grande público, e o departamento 2B ali, que seria bens de luxo. Hoje eu acho até que é uma divisão. Tem até um outro vídeo aqui no canal que eu discuto isso, mas eu nem vou abrir essa página aqui para o nosso mini curso, ela não vai ser tão importante. O que aqui para a gente então é fundamental é essa divisão entre consumo produtivo e consumo final. Como eu falei, né, de novo eu vou chamar atenção aqui já para um potencial elemento perturbador aí nessa dinâmica, né? Aqui, essa tabela aqui, eu não gostei muito como ela ficou não, fiquei pensando em outras formas de deixá-la mais didática e acabei deixando ela assim mesmo. Deixa eu portanto, explicá-la aqui com mais cuidado. Do lado esquerdo, eu coloquei até uma linha aqui um pouco mais incisiva, aqui, um pouco mais em negrito, né? Para separar. Do lado esquerdo está a produção, então produção de meios de produção para o departamento 1, produção de meios de produção para o departamento 2, aquela divisão que eu comentei, que eu acabei de comentar, e a produção de mercadorias para o consumo final. E do lado direito tá a procura, né, dessas respectivas mercadorias. Então a procura por meios de produção do departamento 1, procura de meios de produção do departamento 2 e procura de mercadorias para o consumo final. Obviamente que a gente teria que, para simular a realidade, teria que ter, enfim, infinitas subdivisões aqui. Aqui é simplesmente um esquema para mostrar como a crise aparece em vários momentos como um problema de alocação, né? Eu já vou comentar também sobre a natureza dessas crises, mas vamos voltar aqui para a tabela. Foi produzido aqui 10 unidades de meios de produção para o departamento 1. Mas veja que a procura, nesse momento aqui, nessa situação fictícia, nessa situação hipotética, a procura por esses meios de produção é de 6 unidades. Então foram produzidas 10 unidades e a procura é por 6 unidades. O que acontece aqui? Uma superprodução de meios de produção para o departamento 1. A produção de meios de produção para o departamento 2 foram produzidas 8 unidades e a procura é de 8 unidades. Então aqui foi certinho. Produção correspondeu com a procura. No terceiro caso, produção de mercadorias para o consumo final, né, foram produzidas só 6 unidades e a procura é de 10 unidades. Então aqui houve uma subprodução de mercadorias para o consumo final. Então veja que aqui há algumas crises, né? Tem-se de um lado uma superprodução de meios de produção para o departamento 1, ou seja, há meios de produção que vão ficar encalhados aí nos estoques, porque não tem procura por eles. E de outro lado, né, houve uma subprodução, né, de mercadorias, essas mercadorias para o consumo final. Ou seja, os consumidores vão estar querendo mais, vão estar procurando mercadorias, não vão estar encontrando elas no supermercado. E aí cria-se aquela pressão, as empresas sobem o preço e aí entra naquela dinâmica ali de uma crise. Eu coloquei aqui embaixo, né, que para a gente, né, o que vai ser importante a gente destacar aqui? Que crises na distribuição, essas crises assim, de má alocação de recursos, elas tendem a ser pouco impactantes para o conjunto da economia. Eu fiz até questão aqui, por exemplo, de colocar esse produção de meios de produção para o departamento 2, né, a linha do meio ali. Veja que aconteceu uma crise, né, uma perturbação ali na linha de cima e na linha de baixo, e ela continuou ali absolutamente inalterada, né? Então essas crises na distribuição, elas tendem a ser facilmente solucionadas. Mecanismos ali, como o pessoal, os liberais gostam, né? Os próprios mecanismos ali do mercado conseguem corrigi-la num médio prazo, às vezes até no curto prazo. Então elas não tendem
a se converter em grandes convulsões, grandes crises econômicas, grandes estagnações, elas acontecem ali o tempo inteiro e muitas vezes não viram nem notícia, né? Não ocupa ali os telejornais ou páginas na internet, porque elas acontecem o tempo todo. Pô, tem ali, semana passada teve um problema com subprodução de leite. O preço do leite sobe um pouco, dos produtos lácteos sobe um pouco, e isso quase não vira notícia. Então, esse tipo de crise acontece o tempo inteiro. É uma crise setorizada, é uma crise ali de meros setores que normalmente não viram uma crise generalizada para toda a economia. Gente, como eu falei, eu não vou entrar nessa questão aqui das modalidades de capital, porque aqui o raciocínio fica bem quebrado, que essa discussão aqui ela vai ser bem densa, tem várias outras tabelas que eu já fiz, então eu vou parar por aqui mesmo. Eu falei que esse vídeo aqui ele ia ser mais curtinho, eu espero, mas ao mesmo tempo que eu acho que ele ficou mais curto, eu não acho, né, principalmente essa discussão do jeito que eu estou tentando fazer aqui, muito rápida, né, eu não acho que ela seja uma discussão muito simples, né, então eu preferia aqui utilizar várias tabelas, tentar trazer dados, né, para ver se ela fica mais tangível, mas pode ser também que, enfim, que ela tenha gerado outras confusões, assim, então eu aguardo, né, o retorno de vocês, antes até de começar o próximo vídeo. Pode ser aqui que no próximo vídeo, antes de eu entrar aqui nas modalidades de capital, suas funcionalidades, eu volte aqui para tirar algumas dúvidas, às vezes até algum erro que eu cometi aqui, enfim, e aí nos comentários vocês me chamam a atenção, se alguma coisa não ficou claro não. Ou mesmo o pessoal que está ainda vendo a aula 1 lá, pode me trazer questões lá que eventualmente também eu dou um jeito aqui de trazer mais novos esclarecimentos. Então, gente, é isso. Novamente, comentem aí dúvidas. Se não tiver dúvidas, tenta manter aquele engajamento lá. Deram ideia também de trazer frases aí de autores que vocês gostam para dar uma bombada aqui no vídeo. Então, por favor, deem essa força. Um abraço e até a próxima.